Aí. Aí vocês no carrossel da vida. O carrossel rodando e arrastando a cara de vocês no chão aí. O semestre todo. E tu não levantaste, velho. Cara, eu já disse pra vocês, tem que ser, na vida, tem que ser bebeu, caiu, levantou, cara. Não pode ficar dançando com a cara no chão. Agora sim, a gente vai começar a aula após a recapitulação, tá? Que é o processo de captura e apresentação de antígenos. Então, os antígenos, para que ele possa estimular o nosso sistema imune adaptativo, ele precisa ser capturado, ele precisa ser processado, ou seja, destruído, e apresentado aos linfócitos T. Então aqui o meu linfócito T faz uma mãozinha assim bem pequenininha. Se eu pegar a bactéria inteira e tentar mostrar para ela, ela não é capaz, porque o receptor é pequeno. Então, eu preciso pegar a proteína gigantesca, digerir ela numa parte que seja alcançável pelo meu linfócito T, para que ele possa fazer o reconhecimento. E quem faz esse processo são as células apresentadoras de antígeno. E elas apresentam as moléculas através do MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Dentro dos estudos, se vocês já pegaram alguma coisa para estudar sobre transplante, vocês vão conhecer o complexo principal de histocompatibilidade na espécie humana como HLA, o antígeno leucocitário humano. Ele foi descoberto antes do avanço dos estudos na imunologia, porque ele foi descoberto primeiro na reação transfusional. Então ele era o antígeno contra o qual os leucócitos montavam a resposta. Então colocaram o nome de HLA, antígeno leucocitário humano. Depois descobriu-se que era o complexo principal de histocompatibilidade. Aqui a representação esquemática de como é que funciona. Você vai ter o receptor de célula T interagindo com o MHC. Tá? Nesse processo é necessário o reconhecimento do MHC pela célula T, tá? E então a exposição do antígeno pelo MHC à célula T. E essa célula T tem que ser específica contra esse antígeno. Vejam que a parte de cima, que é o que a célula T reconhece, não é tão importante para o MHC. Quem é importante para o MHC? O peptídeo de ancoragem, aquele que vai ficar ligado no MHC. O que está para cima pode ser qualquer coisa. O que importa para o MHC é o que está embaixo. É isso que vai fazer com que haja diferentes formas de apresentação entre os indivíduos. Certo? Para que uma proteína, para que um peptídeo possa se ligar na fenda do MHC, o que vai fazer diferença é o peptídeo de ancoragem. Então, o que tiver aqui vai ligar. O que tiver lá para cima, que não tem contato com a molécula de MHC, pode ser qualquer coisa. Por isso que a gente vai ver que o MHC ele tem uma ampla especificidade. Um único MHC pode ser capaz de apresentar milhões de antígenos diferentes, desde que esse antígeno tenha a mesma resíduo de ancoragem. O que está lá para cima não me interessa. Interessa a quem? A célula T, não ao MHC. O MHC é um dos locos mais polimórficos da espécie humana. Na verdade, é o mais polimórfico, apresentando o MHC de classe 2, se eu não me engano, por volta de 3.000 formas diferentes, e o MHC de classe 1 por volta de 10.000 formas diferentes. Então, aqui a gente vai ter o locus do MHC de classe 2, com os seus genes que utilizam a formação dele, tá? O locus DP, DM, DQ e DR, formando ali um conjunto de 4 genes. E nós recebemos 4 genes do pai e 4 genes da mãe. E o teu MHC justamente vai ser formado por esse conjunto.
de 8 genes, bonitinhos, 4 do pai, 4 da mãe. E eles apresentam codominância, significa que os 4 MHC do pai são apresentados e os 4 da mãe também. Isso é que dá a incompatibilidade de você fazer doações de órgão de mãe para filho e de pai para filho, porque a compatibilidade do MHC deles é só de 50%. A chance é maior do que no irmão do que entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. Porque o irmão ele vai ter de 50% até 100% desses genes, dependendo das cadeias que eles recebem. Lembra que você vai ter aquela combinação aleatória durante a formação dos gametas. Então, um irmão ele pode ter de 50% a 100% desses genes. Sendo que só tem 100% dos genes se for um gêmeo idêntico. Tá? Tem que ser um gêmeo idêntico. Se for um gêmeo assim parecido, não vai dar certo não. Tá? Tem que ser idêntico para ser 100%. Então aqui a gente tem a forma do MHC de classe 1, com a estrutura alfa 1, alfa 2, alfa 3 e a beta 2 microglobulina, e o MHC de classe 2, formado por alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, duas cadeias que vão formar o MHC de classe 2. Também apresentando o grupo de genes, tá? Que vai ser formado por metade do conjunto do pai e metade do conjunto da mãe. Esse MHC, como eu falei para vocês, são os genes mais polimórficos da espécie humana. E nós temos muitos alelos diferentes na população, em torno de 10 mil. E eles apresentam, como eu falei, uma diversidade na apresentação de antígeno. Então, devido ao meu MHC ser diferente do dele, do dela, de qualquer um nessa sala, a apresentação de antígeno é diferente. A minha pode ser melhor, pode ser pior, dependendo do patógeno. Isso é extremamente importante para a sobrevivência da espécie, porque essa diferença na apresentação de 10 mil alelos na população garante que um pequeno grupo será resistente a qualquer novo patógeno ou mutação de patógeno que aparecer no ambiente. Mas eu disse, um pequeno grupo, tá? Não é toda a espécie humana que vai se salvar. Dependendo, claro, da patogenicidade desse patógeno. Nós vimos, por exemplo, nessa experiência com a Covid-19, que a taxa de mortalidade dela não era das maiores. Acredito eu que sem nenhuma intervenção médica, tá? Se não tivesse nenhum tipo de medicamento, nem tratamento para Covid, nem hospitalização, nem intubação, nem remédio para febre, nem para dor, nem os mucolíticos, né, que vão fazer todo o processo, né, os anticoagulantes, nada, ela teria ali atingindo um máximo de 15% de taxa de mortalidade. No máximo, que seria o que a gente considera como aqueles indivíduos que tiveram a Covid moderada a grave, que precisaram de algum tipo de internação hospitalar. Esses aí que precisaram de algum tipo de intervenção hospitalar, provavelmente, se não tivesse assistência, eles morreriam. Então, a mortalidade por Covid teria 15%. Então, dos nossos 7 bilhões de humanos, 15% tinha levado o farelo com a Covid-19. Se a gente for estudar a história, a gripe espanhola no início do século foi muito mais forte. Ela atingiu ali por volta dos 20% a 25%, por isso que a gente teve ali uma mortalidade na faixa de uns 50 milhões. A diferença é que naquele tempo as migrações eram muito mais demoradas. Né? Para sair essa gripe espanhola lá da Europa para cá demorou bastante, demorou muito. E para passar de cidade em cidade também, isso leva a um processo então, de diminuição da expansão e da mortalidade. O HIV está aí matando gente à torta direita e a gente ainda está aqui. E já tem muitas pesquisas mostrando que existem os controladores naturais do HIV. São pessoas que se infectaram com HIV e nunca desenvolveram a doença com mais de 40 anos de infecção. Então, mostrando que as diferenças entre MHC realmente garantiriam a sobrevivência da espécie. Eu não estou falando de ti, mas eu sempre falo, né? Quando a gente fala da sobrevivência da espécie, me importa a minha espécie. Se eu não sobreviver,
É igual o Tiringa, né? Tu viu o vídeo do Tiringa? Falando, Tiringa, se tu morrer com uma pessoa boa, tu ia deixar doar os teus órgãos e tal? Ele disse, doar meus órgãos? Eu já não morri? Já me levei o farelo? Eu quero que sim. É mais ou menos assim que funciona a raça humana. Então, continuando. A dominância, né, você vai ter então a expressão do MHC do pai e da mãe e a distribuição desses MHC. O MHC de classe 2 está presente nas células apresentadoras de antígeno, tá? De uma forma didaticamente falando. Existem algumas outras células, além das células apresentadoras de antígeno, que têm esse MHC de classe 2, mas eu não vou falar para não atrapalhar o entendimento básico do assunto. Então, MHC de classe 2, célula apresentadora de antígeno, células dendríticas, macrófagos e células B. MHC de classe 1, todas as células nucleadas. Tá? Então, todas as células que a gente conhece que tem núcleo, tem MHC de classe 1. E até as que não têm núcleo também tem, como as hemácias e as plaquetas, tá? Que são restos celulares, também tem MHC na sua superfície. Porque em algum momento ela teve núcleo, então ela tem MHC. O MHC, como eu disse antes, ele tem uma ampla especificidade. Significa que o mesmo MHC é capaz de apresentar milhares de moléculas diferentes ao linfócito T. Tá? E ele só apresenta uma molécula de cada vez. Então, por mais que eu tenha uma especificidade a milhões de moléculas diferentes, eu só posso apresentar uma por vez. E essa apresentação, ela precisa ser lenta. Porque lembra, eu preciso que um linfócito chegue até a minha célula, ele vai ter que sair lá da casinha dele, lá do linfonodo, e até aqui na célula, para encontrar o antígeno. Faz sentido ela mostrar por um segundo o peptídeo? Não, tem que ser uma amostragem lenta, ela tem que passar dias expondo esse peptídeo para que o linfócito então possa encontrá-lo. Senão, não tem jeito. Lembra que ele vai ser um fiscal cara crachá. Ele vai chegar aqui e fazer o cara crachá de uma por uma. Então, se for uma apresentação que não dure nada, não vai dar certo. Tem que ser uma apresentação lenta. Agora tem um cara que age quando tem um que não quer mostrar o crachá. E esse cidadão que mostra para mim. Ele não quer mostrar o crachá, aí vem uma outra célula. Outro mostra o crachá. Ô povo, quem é? É a célula MK. A célula MK, ela trabalha diferente dos outros linfócitos, que ela verifica o cara crachá, mas ela não quer saber se o teu crachá está com a tua foto ou está com a foto de outro. Ela quer o crachá. Se tu não tem o crachá, ela te detona. Continuando. Dentro do processo do MHC, você vai ter os peptídeos sendo adquiridos em locais diferentes. Por exemplo, o MHC de classe 2, ele é obtido dentro das vesículas fagocíticas. Por isso que o MHC de classe 2, ele tem essa proteína chamada de proteína clip. Para que ele ocupe o espaço do MHC e não permita que uma autoproteína ocupe esse espaço. Porque ele quer uma proteína que veio lá da via endocítica. Então ele fica tampado aqui, ó, para que ele não consiga adquirir um antígeno próprio. E ele só vai largar esse clipe quando ele entrar na via do fagolisossomo, porque lá dentro do fagolisossomo eu vou ter o quê? Que vai destruir essa proteína clip. Ai meu Deus. E isso, as enzimas proteolíticas que estão lá dentro do lisossomo, elas vão destruir o clipe, tá? Liberando o espaço para que uma proteína de lá de dentro do fagossomo ocupe o espaço e então vai ser apresentada na membrana. Já o MHC de classe 1, ele vai adquirir as proteínas dele lá dentro do retículo endoplasmático. Se ele está adquirindo as proteínas dentro do retículo endoplasmático, que tipo de proteínas ele deve apresentar no MHC de classe 1? Proteínas
próprias. Lembra? O retículo endoplasmático, principalmente o rugoso, ele vai ser responsável por produzir as proteínas e o retículo endoplasmático liso por armazenar essas proteínas. Então, lá dentro do armazém é que ele vai adquirir a proteína. Isso significa que essa proteína que ele tem que apresentar no cara crachá, quem é? É ele. É dele mesmo. Quando ele apresenta um crachá diferente, o fiscal vai lá e essas moléculas só têm estabilidade quando elas estão ligadas com o seu antígeno. Tá? Quando um MHC ele está vazio, rapidamente ele é degradado na superfície da membrana. Tá? Na maioria das vezes, nem chega à superfície da membrana, porque ele já é degradado dentro da vesícula fagocítica. Por isso que ele tem que ter esse clipe. Mais ou menos. Porque o clipe ele já está lá e ele é digerido e sai. Se uma proteína não entra para ocupar o espaço, é que ele é degradado, que ele perde a estabilidade. Agora sim, como o MHC adquire os antígenos para o processo de apresentação? Como é que ele faz a captura desse antígeno e leva para a superfície para apresentar aos linfócitos? A gente tem duas vias de processamento. A via do MHC de classe 2, tá? Que é uma via de proteínas externas. Então, você precisa que haja um processo de fagocitose ou endocitose, tá? Para que uma proteína externa entre naquela célula apresentadora de antígeno. Essa vesícula endocítica ou fagocítica vai se fundir com o lisossomo, aonde estão as enzimas lisossomais, elastases, metaloproteases, entre outras enzimas lisossômicas, juntamente com as espécies reativas do oxigênio, espécies reativas do nitrogênio, que vão degradar essa proteína em pequenas partes. E aí sim você vai ter então a ligação da vesícula exocítica com o MHC de classe 2, com o clipe, e aí ele vai entrar nesse processo do fagolisossomo. As enzimas vão digerir o clipe, tá? E o HLA-DM vai roubar a molécula clipe do MHC de classe 2. Então, bonitinho aqui, né, tá com a proteína, esse outro vem aqui, encosta e rouba a proteína dele, deixando o MHC de classe 2 vazio para que um peptídeo se ligue nele. E aí, ele vai apresentar lá na membrana plasmática para o linfócito TCD4. Vou perguntar de novo para vocês, que tipo de proteína é essa aqui? É uma autoproteína ou é uma proteína exógena? Exógena. Eu não posso esquecer, a via do MHC de classe 2 é uma via da fagocítica ou endocítica de proteínas externas. Eu não quero autoproteínas ligadas na via do MHC de classe 2. Tá? O processamento de antígeno para a via do MHC de classe 1 é completamente diferente. Você vai ter aqui a formação do MHC de classe 1 e ele vai ficar ligado a essa proteína de membrana chamada TAP, através da tapazima. E existe uma via citosólica para o processamento de proteínas. Então lá no citosol você vai ter a ubiquitina, que endereça a proteína. Ela vai ligar numa proteína e ela marca como se fosse um endereço postal. Se ela está marcada com ubiquitina, ela vai ser dirigida ao proteossoma, degradada no proteossoma, e então ela vai ser ligada na TAP, que vai jogar essa molécula para dentro, e ela está ligada aqui ao MHC de classe 1 pela tapazina. Então, automaticamente, quando esse peptídeo passa para dentro do retículo endoplasmático, ele se liga na TAP. Então, se eu perguntar qual é a via de processamento do antígeno MHC de classe 1, vocês têm que lembrar ubiquitina, proteossoma, TAP, tapazima, MHC de classe 1. Essa é a via bonitinha que funciona para que autoantígenos sejam apresentados aos linfócitos TCD8.
Essa é a via normal, autoantígenos. Mas se o indivíduo tiver um vírus dentro do citoplasma ou no núcleo, as proteínas virais serão produzidas no citoplasma. E as proteínas do vírus que está se desenvolvendo naquela célula vão cair na via ubiquitina, proteossoma, TAP, tapazima, MHC de classe 1 e serão apresentadas ao linfócito T, CD8. Beleza? Normalmente, quem deveria ser apresentado aqui? Uma autoproteína. Mas se tiver um vírus lá dentro, se tiver uma mutação de câncer lá dentro, o que vai ser apresentado aqui será uma proteína estranha ou mutada que será reconhecida pelos linfócitos TCD8. Tudo certinho? Se eu fizer a perguntinha básica, MHC de classe 2 apresenta o que? Para quem? Proteína estranha, exógena, para quem? Linfócito T, CD4. Muito bem. MHC de classe 1. Autoproteína. CD8. Ou citotóxico. Muito bem. Então, agora a gente vai apresentar um processo que é um pouquinho diferente do que a gente vê normalmente na via do MHC de classe 1, que é chamada apresentação cruzada de antígenos. Então, normalmente, a célula vai apresentar antígenos próprios no MHC de classe 1, mas as células fagocíticas, as células apresentadoras de antígeno, têm uma via diferente, chamada de apresentação cruzada. Porque o que vai acontecer? Uma célula que está infectada, por exemplo, por um vírus, ela vai ser fagocitada por células dendríticas, porque ela apresenta aqueles receptores de dano celular. Então, o fagócito vai lá e fagocita ela. E dentro do processo de digestão dessa célula, ele vai transferir essas proteínas que estavam nessa célula que foi fagocitada para o citoplasma dele. E essas proteínas então vão cair no sistema ubiquitina, proteossoma, TAP, tapazima e MHC de classe 1. Professor, mas então por que chama de apresentação cruzada esse demônio? Porque a proteína que ele está apresentando pelo fagócito não é a proteína dele, é a proteína da célula infectada. Por isso que chama de apresentação cruzada. E esse processo é o que faz a ativação do linfócito TCD8. O linfócito TCD8, ele não pode sair por aí e achar um antígeno estranho e se ativar. Só uma pessoa pode ativar esse cara. A célula dendrítica, a célula apresentadora de antígeno, através do processo de apresentação cruzada. Então está aqui a célula infectada pelo vírus, o vírus está produzindo as proteínas dele, está causando dano na célula, a célula está levando farelo, aí chega lá o fagócito, pega a célula inteira, digere, destrói, pega uma parte dessa célula que provavelmente pode ser a proteína viral, joga para fora do fagossomo e aí ele vai entrar na via ubiquitina, proteossoma, TAP, tapazima e MHC de classe 1. E aí, na presença do MHC de classe 1 e os coestimuladores, ele ativa essa célula TCD8 a virar um CTL. E nesse processo de ativação, ocorre o processo de expansão clonal. Beleza? Aí sim, esse cara aí vai sair célula por célula vigiando quem tem aquele antígeno e destruindo. O que é CTL? CTL é o linfócito TCD8 ativado, que a gente chama de célula T citolítica ou célula T citotóxica. Quando ele é naive, a gente chama de célula TCD8. Quando ele está ativado, a gente chama de CTL. Não que fique muito claro isso no livro, mas é assim. Aqui estou mostrando as células que podem fazer esse processo, do MHC de classe 2, macrófago, está interagindo com a célula TCD4, linfócito B também pode fazer esse processo de interação com a célula TCD4, mas geralmente esse cara aqui não vai fazer esse processo para ativar a célula TCD4.
ele faz esse processo para interagir, célula B, célula T, para que haja os processos de mudança da cadeia pesada, maturação de afinidade, entre outros. Mas vocês vão ver isso em unidade moral, tá? E a via do ômega 6 de classe 1, tá? A via do CTL.